Agora vamos para alguns avisos, né? Então, estou trabalhando em um devocionário. Eu pensava em terminá-lo até o dia de hoje, por isso que justamente que eu estava trabalhando mais full time nisso, mas infelizmente era muita coisa. Tá? Então, na realidade, eu tive alguma dificuldade com as comemorações dos santos, porque eu estou colocando em latim e português. Eu estou fazendo um devocionário mariano, para os que não sabem, e ele consta o ofício parvo de Nossa Senhora, ofício de Nossa Senhora completo. E ele consta também das comemorações dos santos ao longo do ano, né? Os principais santos ali que ele coloca. Eu estou me baseando em um manual antigo com aprovação eclesiástica e tudo mais. Justamente para restabelecer o senso e entendimento católico das coisas. E precisamente na nossa casa trazer, né, o espírito católico, uma disciplina católica, de modo que nós possamos fazer aquelas orações que os católicos faziam para se santificar. Não é? Que nós, infelizmente, acabamos perdendo com essa revolução que eles fizeram, jogando todas essas coisas fora. Então, só que, claro, as nossas necessidades hoje são um pouco diferentes, porque antigamente, por exemplo, a pessoa ia para a igreja e ouvia essas coisas, né? O latim, por exemplo, as pessoas conviviam com isso mais. E hoje em dia não. Então, o que eu procurei fazer, até também para poder resolver um pouco o problema das várias variações que existem no vernáculo desse ofício parvo, que é bem complicado, porque todas as versões vernáculas que nós temos, elas têm algum problema. Então elas são boas, mas não dá para deixar assim, simplesmente copiar e colar. Não funciona dessa forma. Né? Isso nos gera dificuldades. Mas, tendo o texto latino ali, você tem a versão única, oficial, aprovada e incontestável da oração. Né? E por isso eu estou colocando sempre. E você pode, de qualquer maneira, ter ali, né? Então, a fonte original, né? Junto. Você pode rezar, se quiser, em português, mas também pode aprender a rezar em latim. E aí, o que você não entender, você vê no português. E isso que nós vamos tentar fazer aqui. Não é? Mas primeiro tem que fazer o próprio trabalho. E eu consegui terminar essa parte já. Foi bem complicado. Estou trabalhando há, não digo mês, mas acho que um mês, pelo menos um mês e meio nisso. Dias a fio. São muitos detalhezinhos, mas estamos conseguindo colocar. Terminamos há pouco o ofício dos defuntos, tá? Que tem lá as suas complicações também. Esse ofício dos defuntos, que é o ofício dos defuntos integral, com todas as orações, né? Então, por exemplo, na parte de vésperas e de laudes, vai ter oração por um defunto, oração na comemoração de todos os fiéis defuntos, oração por um pai, por uma mãe, pelos pais defuntos, oração pelos nossos benfeitores, amigos, próximos defuntos, oração por um sacerdote defunto, oração por um bispo defunto. Tá? Eu acredito que são essas, basicamente. Deve ter talvez mais alguma. Oração por uma defunta também. Então, tem tudo isso. Tá? E tudo em latim e português. Esse tipo de modo de fazer as coisas, né, tem suas inconveniências, suas dificuldades do ponto de vista editorial. Tá? E nós estamos tentando resolver da melhor forma possível, economizando o espaço justamente porque tem muito texto. Tá? Então tem o ofício dos defuntos, o ofício de Nossa Senhora, vai ter o ofício da Imaculada, nós vamos trabalhar também. Né? Mais alguns ofícios, ladainhas, e orações cotidianas, confessionário, para a pessoa fazer um exame de consciência geral, para preparar-se para receber o sacramento da penitência, depois para preparar-se para o sacramento da Santíssima Eucaristia. Toda a missa tridentina, essa parte eu já fiz toda ela, a missa tridentina nas rubricas, para a pessoa poder entender, né, o que é feito também com certo detalhe, não entramos assim naquilo que parte do sacerdote, né, mas aquilo que ajuda o leigo a entender o que ele tem que fazer também, e principalmente se está ajudando a responder à missa, isso nós tratamos de uma maneira bastante particular. Né? E é um trabalho que se faz a mais, não algo copiar e colar o texto, pegar aqui um missal, por exemplo, né? E jogar ali, não. Nós temos que ir no missal romano, propriamente. Eu digo esses missais de fiéis, né? Não é simplesmente assim, nós temos que ir no missal propriamente dito e, às vezes, tomar alguma coisa também para poder ficar completo. Né? Então,
estamos trabalhando dessa forma. Tem também já fizemos muita coisa. Então, tem visita eucarística e mariana, né? Que são aquelas visitas que se faz ao Santíssimo Sacramento por uma semana. A pessoa pode usar um dia uma meditação, depois um dia tem outra meditação, assim por 7 dias de meditação. Por exemplo, em um retiro ela pode utilizar isso, né? Ou se ela for fazer alguma peregrinação, por exemplo, em algum lugar, né? Então ela pode utilizar. Também fizemos isso, temos orações próprias para visitar igrejas, né? E aquelas famosas intenções do Papa, né? Eram as intenções que os papas pediam que as pessoas rezassem e elas ganhavam indulgências. Então, nós conseguimos achar as orações utilizadas para a pessoa aplicar, né, ela conseguir ter essa intenção. E nós conseguimos achar ela em latim também e português. E essas intenções, elas são o quê? A extirpação das heresias. Olha só, o que um papa de verdade, não essa coisa ridícula e feiosa aí, um papa de verdade, o que eles faziam? Pediam, olha cristãos, rezem para a extirpação das heresias, monofisismo desse falso homem de preto ali. É uma heresia. Então os papas pediam para os católicos rezar pela extirpação das heresias, não é pela integração das heresias, no martirológio romano. Do cópita, né? da heresia cópita no martirológio romano, pessoas que viveram piedosamente nesta heresia. Então, não é isso não. Eles pediam para extirpação das heresias, pediam pelas missões, para a conversão dos pagãos, não é exatamente nessa ordem, mas eu estou falando das 4, conversão dos pagãos, então, pelo progresso das missões, os papas pediam. Essas são as famosas intenções do Papa, do Romano Pontífice. Né? Depois, pela paz e concórdia entre os príncipes cristãos. Os papas, eles cuidavam de que os cristãos fossem governados por cristãos. Olha que coisa. Nossa, que absurdo, né, pensar nisso, né? Os muçulmanos são governados por muçulmanos, os judeus são governados por judeus, pelo menos uma parte deles, tem o Estado de Israel agora, não é? E os cristãos não podem ser governados por cristãos. Não, de jeito nenhum. Imagina que pecado. Compreende? Que intolerância religiosa. Então, os papas, eles pediam para as pessoas rezarem para elas elas já tinham, né? Porque eles já tinham trabalhado para isso. Mas tendo que esses príncipes cristãos se entendessem bem entre si e trabalhassem em favor e defesa da igreja. Paz e concórdia entre os príncipes cristãos. Terceira intenção do Papa. Quarta intenção, essa muito bonita também, a que nós, do coração, também tentamos aqui fazer o máximo para promover, né? Triunfo da Santa Igreja Romana. Quarta intenção. O triunfo, a exaltação do catolicismo. Então essas são as intenções de um Papa, de verdade. E aí nós vemos, né? Como isso não tem nada a ver com o que hoje em dia as pessoas estão acostumadas a verem em televisão, como se fosse o Papa. Televisão, internet, redes sociais, isso é tudo falsidade e vaidade do século. O mundo quer promover os seus, né? O mundo promove o mundo, o que é do mundo, e despreza o que é de Deus. Então, essa imprensa promovendo essas coisas e tudo mais, está fazendo simplesmente o que eu estou trabalhando. Agora, um católico deve fazer isso? Ficar promovendo essas coisas? Não. Devemos promover as coisas de Deus. E promover as coisas de Deus é promover o triunfo do catolicismo, a verdade católica, a conversão dos pagãos, a extirpação das heresias, e que nós tenhamos governantes cristãos e que vivam bem entre si, se entendam bem entre si. Então esse é o nosso desejo, e no nosso devocionário consta isso também, dentre várias outras coisas. Por isso que eu estou tomando um pouco de tempo com isso, sabe? É muita coisa, muito detalhe. E também eu não vou de maneira alguma mandar para imprimir uma coisa que eu não veja que está
né? Já própria para o uso das pessoas, né? Porque não é só para mim, é para mim também, eu vou usar para mim, né? Cotidianamente, mas servirá também para os nossos amigos que querem apoiar o nosso trabalho desta forma. Também, e buscar o bem das suas almas, né? Porque, querendo ou não, isso aí vai ajudá-los a ter mais disciplina na oração e ter mais recursos para poder exercitar a piedade católica de verdade. Tá bom? E a piedade católica de verdade é uma coisa que foi jogada na lata do lixo pelos modernistas. Infelizmente, eles não são pios, eles são ímpios. Tá? São ímpios, então eles não querem saber disso. E nós precisamos por conta própria, porque realmente estamos... nós e um glorioso passado pela frente, né? Só nos resta o passado, porque se for ver o presente que tem atualmente, né, de fato o presente é a própria imagem do retrocesso em matéria de religião. Né? O presente é a própria imagem do fracasso em matéria de religião. Então não dá para seguir por isso aí, não é mesmo? Então é isso, meus caros, isso que eu queria dizer a vocês, agradeço a vossa atenção. Nós vamos nos ver aí na semana que vem, se Deus quiser. Com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Salve Maria.